Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alice de Carvalho, eu sou aluna do curso de jornalismo da UNAERP e eu resolvi falar com vocês um pouquinho sobre doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Se você está acompanhando as outras plataformas aí, eu fiz uma postagem lá no Facebook falando que mais de 10 milhões de brasileiros já apresentaram algum sintoma. O problema é que muitas vezes a gente fica só nos dados e não sabe aonde ir. E é por isso que eu vim aqui hoje no Centro de Referência em Especialidades, a região central aqui de Ribeirão Preto, mostrar para vocês como é que funciona, o que vocês têm que fazer, o que buscar, o que trazer. Então, vem comigo. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, aqui do meu lado está a Liz Neves, ela é coordenadora do Programa Municipal de Ribeirão Preto. Liz, muito obrigada pela sua participação, viu? Bom, vamos lá, eu chego aqui, eu tive uma relação sexual desprotegida, o que eu tenho que trazer? O principal é que a pessoa traga um documento, acho que isso é sempre importante, ela se identificar e colocar um documento, mas aqui nós temos um serviço chamado CTA, ou seja, Centro de Testagem e Aconselhamento. Qualquer pessoa que teve uma situação de risco, o que é uma situação de risco? É um relacionamento sexual sem o uso de preservativo, sem a proteção. Ele pode vir aqui, não só nesse serviço, como temos outros locais em Ribeirão Preto, e ele procura dizendo que ele quer fazer um exame de IST, das doenças sexualmente transmissíveis ou as infecções sexualmente transmissíveis. Ou muitos chegam pedindo para fazer um exame de HIV diretamente, tá? Ele chega na recepção e fala, eu vim que eu quero fazer o exame. É só isso, ali ele vai ser direcionado para o setor, né, responsável, que é o CTA. Ele vai preencher uma ficha, onde nessa ficha, né, nós discriminamos nessa ficha situações e fazemos perguntas sobre a vulnerabilidade desse usuário, dessa pessoa, tá? Isso faz com que ele vai pensando o risco dele ou não. Esse é o objetivo da ficha. Fazer com que ele vá pensando se ele teve algum risco, como foi esse risco ou não. Depois disso, ele é chamado por um profissional, é feito o exame de sangue, né? E de acordo com o que ele preencheu, o profissional vai tirando as dúvidas e vai esclarecendo sobre a melhor forma de prevenção das ISTs. Tá, entendi. E aí eu chego aqui, então eu posso falar que eu tô com eu tive uma relação e tudo bem. Ou eu posso chegar aqui e falar, tô com uma ferida. Pode também. O ideal é que se ele tiver uma ferida, se ele tiver algum sintoma, tá? Uma ferida, um corrimento, um ardor muito intenso, ele procura a unidade de saúde mais próxima da casa dele e ele vai passar por um atendimento médico. Porque é o que a gente fala, as ISTs que têm feridas, lesões na região genital, corrimentos, né? Muitas vezes para aquela pessoa é uma urgência, porque incomoda, é muito desagradável e ele precisa de um tratamento médico. É diferente desse serviço que eu falei, que é o centro de testagem, tá? Onde ele não precisa ter sintoma nenhum. Se ele tem sintoma, o ideal é que ele procure o atendimento médico mais próximo da casa dele. E aí lá também ele vai ser orientado, já vão colher os exames inclusive, né? Toda vez que chega com uma pessoa com um sintoma de doença sexual, é oferecido todos os exames que a gente oferece aqui também. Agora, se ele não tem sintoma nenhum, mas ele está preocupado e acha que pode ter pego alguma coisa em alguma situação, ele pode vir e fazer as sorologias. Tá, e aqui ele vai fazer o exame de quê? É o exame do HIV/AIDS, da sífilis, da hepatite B e da hepatite C. São esses 4 exames que é oferecido e ele realiza esses 4 exames. Principalmente porque são doenças que elas não dão sintomas na grande maioria das vezes, né? A pessoa pode ficar muitos anos com essa doença sem ter nenhum sintoma. Entendi. E quais que são, assim, os sintomas mais comuns quando tem? Eu acho que a gente não pode deixar de falar da sífilis, tá? Porque ela, normalmente, em até 3 meses depois que a pessoa se infectou, ele dá uma lesão, que é uma lesão no local de entrada, né? Seja na vagina, no ânus, no pênis, né? Até na boca. Essa lesão é uma lesão endurecida e que não dói, e que ela desaparece sozinha. Aí depois disso, né, tem a segunda fase da sífilis e a gente fala a terceira fase. Mas entre esses episódios, a pessoa fica muito tempo sem ter nenhum sintoma.
mas ela está transmitindo e a doença está ativa. Então, acho que essa é a principal doença que a gente precisa preocupar nesse sentido de dar sintoma. O HIV/AIDS, dependendo do organismo, as pessoas podem ficar às vezes até 10 anos sem ter nada. O vírus está lá, está destruindo as nossas defesas, mas ele não apresenta nenhum sintoma externo. A pessoa só vai ter sintomas quando ela começa a desenvolver outras infecções oportunistas. Aí sim, já tem uma diarreia, emagrecimento e outros vários sintomas de acordo com a infecção oportunista que ela pegar. Só que nisso já se passaram muitos anos. Daí a importância do teste. E a hepatite C e B também são doenças que não dão sintomas imediatos, né? Elas são doenças crônicas, só que elas são precursoras de câncer hepático, inclusive. Né? E a pessoa só vai saber se ela fizer o teste, porque na hora em que ela tem o sintoma hepático do fígado, que seria ficar amarelinho, né? Ter a barriga d'água, como a gente fala, né? Que é o aumento do líquido abdominal. Nesse momento, o fígado já está muito comprometido. Então, ela precisa fazer o exame antes, quando ela realmente não tem os sintomas. Essa é a principal importância de fazer esses exames. Entendi. E você acha assim, nunca fiz o exame, tem que fazer? Sempre. Quem nunca fez, faça pelo menos uma vez na vida seus exames, né? Porque vou dar novamente o exemplo da hepatite. Até pouco mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, não existia nem teste. E como é uma doença de longa duração, muita gente pode ter se infectado tanto, por exemplo, com uma transfusão de sangue, porque não existia teste para ela. Então, o HIV leva muitos anos para dar sintoma. Então, assim, quem nunca fez, faça pelo menos uma vez na vida. E aquelas pessoas que têm uma vulnerabilidade maior, que têm uma exposição maior, né, seja por questão de mais parceria, seja pelo uso inconsistente do preservativo, pode fazer com mais regularidade. Tá certo. Então, muito obrigada. Tá dado o recado, se você nunca fez, vai atrás de fazer, tá bom? Obrigada. Se você gostou, se você acha que te ajudou de alguma forma, deixa aqui então o seu like aqui embaixo. E também não deixe de acompanhar as outras plataformas que eu vou deixar aqui do lado para vocês. Qualquer dúvida, comentário ou pergunta que você tiver, pode mandar para mim que eu vou tentar responder da melhor forma, tá bom? Muito obrigada, tchau, até mais!